e dizer que o trabalho de acompanhamento para o monitoramento dos indicadores e metas do Plano Estadual de Educação da Bahia ocorre de forma muito próxima da Comissão de Monitoramento do Fórum Estadual, na qual a professora Maria coordena, o professor João Danilo participa também intensamente. É um trabalho muito gratificante, um trabalho que contribui muito para o nosso fazer diário lá na secretaria, que no âmbito da SGINF, como dito, que é a superintendência que trabalha com a gestão da informação, lá na SEC, a gente tem dedicado os últimos anos nesse olhar atento para os dados dos indicadores, e aí a gente sistematiza, a gente organiza, sistematiza e faz as análises na medida do possível dos indicadores que compõem as metas do Plano Estadual de Educação, que foi um plano também construído coletivamente, aprovado pela Assembleia Legislativa, sancionado pelo Executivo Estadual, e que é de responsabilidade de todos nós, educadores das redes públicas, municipais, estadual, das universidades, dos institutos, das redes privadas, de todos os gestores que atuam em educação nesse Estado. É responsabilidade de todos nós e a gente tem visto um grande movimento. O Fórum tem sido esse mobilizador para que todas essas instâncias, essas instituições que atuam na área de educação possam estar de forma participativa, coletiva, trazendo os anseios, as expectativas, as demandas da população, da sociedade baiana para a discussão dessa política tão importante. E para o nosso trabalho, a gente utiliza os dados, né, dos indicadores oficiais, a gente trabalha com os dados do INEP, o Censo da Educação Básica, o Censo da Educação Superior, a gente utiliza também muito o painel de monitoramento do Plano Nacional, que a professora Maria estava fazendo aí um balanço sobre as ações do plano estadual, o desenvolvimento e o status de como estão nesse momento em que a gente está discutindo o fechamento de um e apontando para a construção do novo plano nacional. A gente utiliza também dados do IBGE, da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, que tem um caderno importante, específico sobre a educação. E para a PNAD, a gente tem uma parceria muito importante com a SEI, que é a Superintendência de Informações do Estado da Bahia, que é uma autarquia da Secretaria do Planejamento do Estado, e a SEI, ela utiliza os dados da PNAD contínua para fazer os cálculos, considerando a população baiana de determinados grupos etários, grupos por raça, daqueles indicadores que já foram acordados e combinados com a SEI, de que a gente precisa ter um retrato mais apurado, real, da situação do Estado da Bahia. A gente utiliza também dados da Geocapes e outros materiais, como toda a publicação que o INEP faz acerca dos temas trabalhados sobre as metas e estratégias do Plano Nacional, e a gente utiliza para a gente entender, sistematizar os dados, organizar e fazer algumas análises possíveis sobre a situação da Bahia, né, do Plano Estadual da Bahia, na região Nordeste, comparando com outras regiões do Estado, e, na medida do possível, entender a situação dos municípios nesse diálogo com o esforço que é feito pela equipe que também atua no monitoramento dos planos municipais, e a gente tem empreendido esforços no sentido de tentar identificar a situação que estamos. E, nesse momento, é muito importante entendermos aonde estamos para que possamos conduzir as nossas ações de forma a vencer as dificuldades, os desafios, podermos propor ações que sejam significativas, importantes e retratem as demandas, os anseios e expectativas da população baiana no plano nacional e futuramente no plano estadual e nos novos planos municipais que virão. Com esse trabalho, nós sistematizamos esses dados, essas informações, essas análises, em documentos que a gente chama de relatório executivo de monitoramento do Plano Estadual de Educação. Esses relatórios, eles são anuais, e nós os disponibilizamos no portal da Secretaria, na aba da legislação. Lá já estão disponíveis os relatórios da edição de 2017, 18, 19, 20 e 21. Nesse momento, nós estamos trabalhando com a sistematização dos dados e as possíveis análises com relação aos dados de 2022, construindo o relatório, portanto, desse ano, e todo esse material está disponível para que as pessoas, os municípios, a população de modo geral, possa
ter acesso, conhecer, ler, refletir, e eu penso que nesse momento isso é bastante salutar para que a gente possa compreender a situação que estamos e para onde precisamos ir. Com esse trabalho, nós organizamos as 20 metas, as 246 estratégias, né, são muitas mesmo, em grupos. E aí a professora Maria estava falando desse cenário, desse panorama mais geral do Plano Nacional. No caso do Plano Estadual, a gente tem situações similares, algumas que se diferem, porque são realidades, né, mais específicas, mas a gente tem aí o primeiro grupo de metas que vão, que a gente denomina de as metas de oferta e de atendimento, que vai da educação infantil, do ensino fundamental, médio, a educação especial, a educação integral, e aí a gente tem a educação profissional, a educação de jovens e adultos, a educação superior. Nesse bloco de metas de atendimento e oferta, a gente tem alguns avanços que a gente precisa considerar, no caso específico do Plano Estadual da Bahia, a gente precisa pensar e ver como estão dispostos lá os dados sobre a educação integral, por exemplo, sobre a educação profissional, sobre a educação superior. E a gente tem também desafios muito grandes. A gente tem a educação infantil, por exemplo, o grupo de creche de 0 a 3 anos, a gente tem desafios ainda de oferta e de atendimento. O grupo de 4 a 5 anos também, ensino médio, educação de jovens e adultos, a gente também tem desafios a serem enfrentados de forma bastante corajosa e determinada. Na sequência, a gente tem um segundo bloco de metas que trata um pouco da questão da qualidade das aprendizagens, e aí a gente vai ter nessa tarde convidados que certamente vão nos abrilhantar com informações e estudos, análises bastante ricas dessas temáticas que a gente está falando aqui de forma muito rápida, mas a gente tem no segundo grupo, a gente tem a meta da alfabetização das crianças, que assim como no plano nacional, no plano estadual, é um grande desafio. A gente vem enfrentando dificuldades desde o início, o indicador utilizado para o monitoramento dela, que foi a avaliação nacional da avaliação, a ANA, foi descontinuada logo em 2016, depois a gente viveu toda a turbulência, né, que o país enfrentou com a política de educação, a política de alfabetização, na verdade, e aí a gente teve ainda a pandemia, que para as crianças que estavam na fase de alfabetização, assim como para todos os outros estudantes, mas sobretudo para as crianças que estavam na fase de alfabetização, foi dramático, e aí a gente tem um desafio grande, mas com a expectativa de que a gente está aí com um novo horizonte do Programa Nacional de Alfabetização para a gente, né, tentar dar conta daquilo que é tão desafiador e tão necessário para a nossa sociedade. A gente tem também a meta 7, que é a meta do IDEB, que é muito conhecido e falado, e a gente tem também, acho que teve uma barbeiragemzinha aqui, desculpa. E a gente tem também uma meta que nos preocupa muito, que é o nível de escolaridade, os anos de escolaridade da população baiana, que está na meta 8, que a gente também tem desafios importantes que precisam ser vistos e enfrentados e encontrar caminhos para que a gente possa estar superando. Aí, na sequência, a gente vem com outro grupo de metas, que é a de valorização dos profissionais, e aí a gente tem desde a formação inicial, a formação continuada, a equiparação salarial, o cumprimento da Lei Nacional do Piso, e a gente tem a instituição dos planos de carreira. No caso do Plano Estadual de Educação, a gente tem avanços em alguns indicadores desse bloco de metas, como, por exemplo, a quantidade de municípios baianos que instituiu o plano de carreira docente, mas a gente também tem desafios com relação aos planos de carreira para os demais profissionais. A gente está ainda precisando avançar muito nesse aspecto. A questão do cumprimento da lei do piso também precisa ser, né, vista e considerada e tratada nesse bloco de metas. E a gente tem também a questão da gestão democrática, que a professora Maria estava falando no âmbito nacional, a gente também tem desafios no plano, mas a gente considera que esse movimento de fortalecimento dos fóruns estaduais, dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, dos fóruns municipais, essa mobilização da sociedade para a participação da definição da política educacional é
um fator importante para que a gente ajude, estimule, possibilite que as instituições escolares possam também estar fortalecendo o seu processo de gestão democrática, e a gente tem aí a meta de financiamento, onde os dados, os investimentos em educação no estado da Bahia estão lá descritos para que a gente possa estar refletindo, analisando nesse contexto. O tempo é curto, eu preciso cumprir, né, o tempo que me foi dado, mas eu gostaria de finalizar dizendo que essas informações, elas são riquíssimas, elas são importantes, e que nós temos os relatórios que podem ser consultados por todos, e dizer, para finalizar, que nós temos aprendido muito. Aprendido com a Promaria, aprendido na comissão, aprendido com os dados, aprendido com as dificuldades, nós temos aprendido muito. E dentre as aprendizagens, eu queria destacar aqui que essa construção coletiva dos planos é muito importante, e a gente precisa, sim, ouvir de forma participativa, precisa também ter o cuidado de, quando da redação final das metas e dos planos, a gente tentar e aí fazer um esforço importante de ter metas que sejam objetivas, com capacidade de mensuração, para que durante o acompanhamento a gente possa ter condição de fazer esse monitoramento e essa avaliação de forma mais precisa. Uma outra questão que eu gostaria de dizer é que a gente precisa também, a gente tem aprendido no percurso, que a eleição dos indicadores são fundamentais, porque esses indicadores eles precisam refletir necessariamente as metas que estão descritas ali, porque muitas vezes o indicador não está retratando e refletindo exatamente aquilo que a meta está descrevendo. E, por fim, dizer que uma das maiores aprendizagens que eu tive nesse processo, que a gente vem tendo nesse processo, é que o acompanhamento, o monitoramento e avaliação do plano precisa ser feito de forma coletiva, de forma participativa, assim como está sendo a construção, mobilizar a sociedade, mobilizar as instituições, mobilizar os educadores, para que a gente possa estar acompanhando com outros olhares, com várias perspectivas, e a gente possa estar identificando aquilo que precisa ser corrigido e fazendo essa correção no percurso do processo. Para o momento, é o que eu gostaria de estar comentando, partilhando com vocês, mas estou à disposição para que a gente possa estar conversando em outros momentos, e agradeço a rica oportunidade de estar nesse momento tão importante para a reconstrução da democracia, do processo participativo no Brasil, que a gente viveu momentos de sufoco, mas que a gente conseguiu vencer, graças a Deus. Muito obrigada.